Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma análise bem a fundo de um dos textos mais crus e honestos de toda a Bíblia, o capítulo 12 do livro de Jeremias. E para nos guiar nessa exploração, a gente vai usar o texto bíblico da Nova Almeida Atualizada e também vamos nos apoiar bastante nos comentários teológicos de Charles H. Dyer, Que ajudam muito a iluminar as nuances desse diálogo que é super intenso. Intenso é a palavra. É aquele tipo de texto que, sei lá, numa primeira leitura pode até chocar um pouco. Com certeza. Não é uma oração calma, né? É quase uma intimação judicial. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é tentar entender juntos aquela pergunta que, vamos ser sinceros, todo mundo já se fez alguma vez. Por que os maus prosperam? É a queixa de um profeta, a resposta surpreendente de Deus e o que essa conversa revela sobre fé, sobre sofrimento e, claro, sobre o plano divino. É isso. A dor do Jeremias é o nosso ponto de partida, mas o capítulo nos leva para um lugar muito, muito mais amplo. Ok, vamos lá. Para a gente entender de onde vem essa angústia toda do profeta, é bom lembrar o contexto. Jeremias tinha acabado de descobrir um plano para tirar a vida dele. E o pior é que eram pessoas da cidade dele, de Anatote, gente que ele conhecia. Exato. No momento assim, a gente esperaria que ele pedisse o quê? Consolo, proteção. Mas não. Ele se vira para Deus e basicamente abre um processo. A linguagem que ele usa no início do capítulo 12 é totalmente de tribunal. Ele não está só se queixando, ele está apresentando uma causa. E o que eu acho fascinante é como ele começa. Ele primeiro admite a retidão de Deus. Ele diz: justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. É como se ele dissesse: olha, eu sei que o Senhor é justo, mas a gente precisa conversar sobre umas coisas aqui. Exato. É uma ousadia, mas com respeito. E aí ele joga a pergunta no ar. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Essa pergunta, nossa, ela ecoa até hoje, né? A gente liga a TV e vê a mesma coisa. Totalmente. E o comentário do Der sobre isso é muito bom. Ele destaca que Jeremias não acusa Deus de ser injusto. Ele não questiona o caráter de Deus. A questão dele é outra. É tipo: Deus, eu sei que você é justo, mas o que eu tô vendo aqui na prática não bate com essa justiça. Me ajuda a entender. É a angústia de tentar conciliar a fé com a realidade, né? E ele não para por aí. As imagens que ele usa são de uma ironia cortante. Ele diz que os ímpios são como árvores que o próprio Deus plantou, que criam raízes e dão frutos. Pensa no peso disso. É quase uma acusação. Você não só deixa eles prosperarem, como parece que você mesmo está nutrindo o sucesso deles. E uma árvore com raízes que dá fruto é um símbolo de bênção, de estabilidade. Exato. Jeremias olha para os inimigos dele e vê todos os sinais de aprovação divina, enquanto ele, que é o servo fiel, está sendo caçado. A frustração é palpável. E ele ainda denuncia a hipocrisia, né? Diz que Deus está perto dos lábios deles, mas longe do coração. Isso, e toda essa frustração vira um pedido de ação bem gráfico. Ele não mede as palavras. Ele pede a Deus: arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro. Confesso que ler uma oração assim me deixa um pouco desconfortável. E é para deixar mesmo, mas Dyer nos ajuda a entender a lógica dele. Jeremias se sentia separado por Deus para uma missão. Então ele pede que Deus separe os ímpios também, mas para o dia do juízo. Entendi. Ele quer que a justiça seja visível, que o placar do jogo mude. Exato. Porque na visão dele o time errado está ganhando de lavada. Certo. Então o cenário é esse: um profeta no limite, traído, fazendo a pergunta mais difícil de todas, e aí vem a resposta de Deus. E sinceramente, se eu fosse Jeremias, acho que ficaria ainda mais perdido. Não tem um pingo de consolo ali. Zero. É um balde de água fria, mas é um balde de água fria com um propósito muito, muito claro. Deus não responde à pergunta dele. Não mesmo. Ele ignora o porquê e foca no quem. Ele desafia o próprio profeta. É o famoso versículo 5. Se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo?
Minha primeira reação lendo isso é, que resposta dura, quase cruel. O cara tá pedindo ajuda e Deus responde dizendo que ele é fraco. Parece isso, né? Mas a análise que o Dyer traz é que isso não é uma crítica, é uma preparação. Deus está mudando o foco da conversa. Jeremias olha para o problema externo, Deus vira o espelho para ele e diz: o problema agora é sua própria resistência. E as metáforas são incríveis. Correr com homens a pé já é difícil, mas competir com cavalos. E a outra, se em terra de paz você não se sente seguro, o que você vai fazer na floresta do Jordão? Era um lugar perigoso e cheio de animais selvagens. Então a mensagem é, você acha que está ruim, se prepara, porque vai piorar, e muito. Exatamente. A pergunta de Jeremias sobre os maus era a pergunta errada. A pergunta certa era: você está forte o suficiente para o que vem aí? É uma virada de perspectiva brutal. E para Jeremias entender por que ele precisa de toda essa força, Deus dá o golpe final, o mais doloroso. Sim, o versículo 6 é de uma honestidade que dói. Deus revela, porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais com você. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. A traição era da própria família, dentro de casa. Nossa. E essa revelação é o ponto-chave da preparação. Pensa no impacto disso. Deus está sistematicamente quebrando todas as moletas de segurança humana de Jeremias. Se ele não pode confiar nos vizinhos, nos amigos, nem na família, em quem ele vai confiar? só em Deus. Só em Deus. A resposta não era para fazer Jeremias se sentir melhor, era para torná-lo mais forte, mais dependente. É um processo de forja, sabe? O fogo é alto, a dor é imensa, mas o objetivo é capacitar. Faz todo sentido. E essa capacitação era necessária porque o problema era bem maior do que uma briga na cidade dele, certo? Muito maior. Depois de fortalecer o profeta, é como se Deus abrisse a câmera para mostrar o tamanho do incêndio. A conversa sai do micro e vai para o macro. E a linguagem de Deus muda também. Vira um lamento? Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos de seus inimigos. Os termos, minha herança, aquela que eu mais amava, são palavras de um afeto imenso. E ouvi-las no passado é de partir o coração. A paciência de Deus tinha chegado ao limite. E a razão é que o povo se tornou como um leão na floresta que ruge contra ele. Pensa nessa inversão. O povo que devia ser o rebanho virou uma fera que ataca o pastor. E as metáforas continuam. A que me pegou de verdade foi a do versículo 9, de Judá ser uma ave de rapina de várias cores. Eu não tinha entendido isso, mas a explicação do Dwyer é fantástica. É uma imagem muito específica daquela cultura, né? A ideia é que uma ave de rapina com uma plumagem estranha, manchada, seria vista como uma aberração pelas outras. E aí as outras se juntariam para atacar essa ave diferente. Exatamente. A mensagem é que Judá se tornou tão espiritualmente estranha, tão manchada pela idolatria, que as nações vizinhas, as outras aves de rapina, seriam atraídas para destruí-la. Uau, que imagem poderosa. A rebeldia deles pintou um alvo nas costas deles. Perfeito. E a devastação seria total. Deus diz que a sua vinha seria pisoteada por pastores, que aqui são os generais babilônios. E o resultado final? Plantaram trigo, mas colheram espinhos. É o retrato do fracasso total. De uma nação que abandonou sua única fonte de vida. Chegando nesse ponto do capítulo, a sensação é de desespero total. Fim da linha. Mas aí, o capítulo dá uma virada de roteiro que eu não esperava. Sim, o foco muda para os maus vizinhos de Israel. As nações que seriam usadas como instrumento de punição. E aqui a gente tem uma das revelações mais surpreendentes sobre a soberania e a misericórdia de Deus. Primeiro, ele garante que o juízo não é só para Judá. Essas nações que se aproveitaram na queda de Israel também seriam julgadas. A justiça dele alcança a todos. Ok, justo. Mas a surpresa não é essa, Não. A grande surpresa é o que vem depois. No meio do juízo, Deus insere uma promessa de compaixão.
Ele diz que vai restaurar Judá, mas também vai oferecer uma escolha a essas mesmas nações inimigas. Uma escolha, depois de tudo isso. Sim, é aqui que o plano de Deus se mostra infinitamente maior. Dyer destaca que Deus abre uma porta para os gentios. A condição é clara: se essas nações aprenderem diligentemente os caminhos do meu povo e jurarem pelo nome do Senhor. O que acontece? Adversários. Vai ter uma contrapartida. Tinha. Se eles se recusassem, a promessa era de destruição total. A escolha era deles: integração pela obediência ou aniquilação pela rebeldia. Uau! Que jornada! A gente começa com o grito de dor de um homem. E termina com um plano de alcance global, com uma oferta de salvação até para os inimigos. Mostra como a perspectiva de Deus é radicalmente diferente da nossa. Jeremias estava preso na dor imediata, e Deus eleva a visão dele para mostrar o mosaico completo. A dor pessoal dele virou o gatilho para uma revelação profundíssima sobre o plano de Deus para as nações. E pensando em tudo isso, fica uma reflexão, né? A queixa honesta de Jeremias não foi repreendida. Pelo contrário, foi o ponto de partida. Deus levou a sério, não para dar a resposta que Jeremias queria, mas a perspectiva que ele precisava. Isso me faz pensar, o que aconteceria se a gente levasse nossas dúvidas mais autênticas a Deus? Sem esperar respostas fáceis, mas talvez um coração mais forte e olhos mais abertos, sabe? Para enxergar além da nossa corrida contra os homens a pé. É uma pergunta fundamental. Talvez a fé mais forte não seja a que tem todas as respostas, mas a que tem a coragem de fazer todas as perguntas. Que Deus abençoe todos os ouvintes.